O ponto mais difícil não é nem ser endividado, mas é não gastar o dinheiro assim que você começa a guardar ele. Sim ou não? Vamos falar sobre isso no cafezinho de terça e uma novidade que eu vou contar no fim do vídeo. Confere comigo. Quando eu falo que atendo endividados, a galera acredita que a parte mais difícil sejam as dívidas. E não são as dívidas. As dívidas são só a consequência. O problema é bem maior. Vamos falar sobre isso. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, dá a sua moral, assiste esse vídeo e acompanha com a gente. A gente está construindo uma galera do bem. Aqui nas nossas redes já temos uma comunidade incrível por lá. Nos acompanha e vem bater esse papo com a gente. Finanças para vidas reais. Muitos vêm conversar comigo sobre os endividados, né, e acreditam que o BO maior são as dívidas e etc e tal. E as dívidas são o menor dos problemas, as dívidas são somente as consequências das escolhas que fizeram. A dívida é consequência das escolhas que foram feitas no passado. Aí alguns argumentam, Raquel, mas eu me endividei porque eu tive burnout, eu me endividei porque não sei o que. Ok, a gente não tá falando que foram inconsequências. Por ações, por questões da vida, a dívida nasceu. Não existia um colchão financeiro, não tinha onde se agarrar, nasceu do empréstimo, nasceu do cartão e é assim. Tem pessoas que nascem dívidas por doença, porque faltou planejamento financeiro, não tinha aonde se escorar, né, que a gente fala, e é isso. Infelizmente, nem sempre o SUS amparou a pessoa. Em alguns casos, o SUS salva a pessoa. Então, enfim, existe a necessidade de construir um planejamento para se blindar, para realmente não nascer a dívida. Mas o que eu quero falar aqui é, a dívida não é o problema. A gente vai focar na solução. A dívida foi consequência, aconteceu. Se a gente ficar só olhando para dívida, a gente vai errar, assim como o cliente chega errando, que é se agarrar aqui. Porque quando ele está aqui no problema da dívida, ele está com insônia, ele está com problema na alimentação, ele tá engordando, em muitos casos, né? Que mais? Tá nervoso, tá ansioso, tá ansiosa, tá desequilibrado emocionalmente, porque, pô, quem que ama ficar com um negocinho apitando todo dia aqui? Um cliente me falou essa semana, porra, que às 10 horas da noite recebo notificação do Serasa. Cuidado, seu CPF não sei o que lá. Não resolve. Se agarrar a dívida não resolve. Fugir dela também não resolve. Precisamos focar na solução. Eu não quero te influenciar a decisões sem uma análise técnica dela. Então, em consultoria, sim, a gente vai olhar caso a caso, construir uma estratégia específica, porque existe risco envolvido. Tem galera aí devendo condomínio, devendo IPTU e assoviando, achando que é só deixar de pagar. Não é, dívidas de risco. Se torna dívida ativa, o buraco é mais embaixo. Então, a questão da dívida é conhecimento. Mas aí você fugir dela ou você se agarrar àquela cobrança e ficar reparcelando não vai resolver. Quando a gente começa uma consultoria, constrói um planejamento, faz movimentos nas peças dos tabuleiros. Não são movimentos rápidos, muitas vezes são movimentos calculados e demoram um pouco mais para trazer resultado. Temos ações rápidas que podem dar um resultado bem rápido e eu tenho casos de clientes que nos arrastamos 5, 6, 7 meses e aí ela conseguiu dar a volta, conseguiu o checkmate que precisava. Para quê? Para nascer a reserva financeira. Lembra? Não é a dívida, é a solução e a solução é blindarmos primeiro o cliente para ele ter reserva. Ele precisa ter uma reserva, por quê? Porque os imprevistos chegarão. Nosso trabalho de consultoria não tenho aqui, mas ainda vou comprar igual do professor. Nosso trabalho de consultoria não é ter bola de cristal. Vou adivinhar quando você vai ter algum problema e como você vai resolver isso. Você não precisa ter bola de cristal ou jogar pra cima e escolher qual vai pagar primeiro, como a galera faz piada por aí. Primeiro é proteger você. E aqui nasce o problema. Por quê? Porque quando eu tenho dinheiro, meu amigo, eu gasto. Nasce a reserva, o cliente acostumou com aquela dívida, entendeu que ele está se organizando para pagar, mas muitas vezes ele acha que a vida é um morango, a dor da dívida tá sabe quando tem um espinho te cutucando assim, e aí você se acostuma com isso? Como se fala de um porco-espinho, né? E aí você é amiguinho de porco-espinho fica te cutucando, você acostuma com aquele cutucão lá. Igual quando você convive com alguém grosso e fala, não, ele é grosso mesmo, né? Acostuma com a grosseria do outro. A dívida é assim, o cara se acostumou com a dívida, entendeu o risco, entendeu que vai pagar no momento correto, começou a construir reserva. A tentação bate a porta. Você tem dinheiro, vamos gastar. Visualiza uma pessoa que nunca teve dinheiro guardado, ter 18 mil guardado. 18 mil reais guardado para uma família que nunca teve um tostão guardado, que tá devendo pra caramba. Pô, vai lá pagar suas dívidas então, você vai me falar, mas o custo de vida deles está 18 mil. Eles gastam isso num mês. Então a gente tem que ir devagar na quitação.
Começaram renegociações com familiares, olha que loucura, porque é dívida de honra, que mais pesa para eles do que a dívida mais cara do banco, depois a gente vai pagar o banco. E já estamos pagando as dívidas de honra e honrando o processo deles. E aí vem a tentação, porque, pô, você tem 18 mil, compra aqui esse bem de 10, esse bem de 13 e fica só com 5, 5 é suficiente. Você nunca teve nada, você vai ter 5. E aí desafio o consultor nesse movimento de comportamento financeiro, por quê? E isso é um motivo também, não somente esse, mas um motivo de não sair quitando a dívida rápido. De que não resolve se você tem dinheiro emprestar para a pessoa e falar, pega aqui e paga a tua dívida. Daqui 6 meses ela vai ter o dobro de dívida que ela tinha, porque ela não mudou o comportamento. Então, como nasce um colchão financeiro, a gente não aceita que seja raspado. Porque quando ele raspa, ele tem esse hábito de guardei dinheiro, gastei, guardei dinheiro, gastei, guardei dinheiro, gastei. Talvez ele não vá fazer dívidas, mas ele nunca vai crescer patrimônio. Eu já fui assim. Lá em 2015, 2014, começando a guardar dinheiro, começando a ganhar melhor na vida, e aí? Primeiro 50 mil guardado, vamos comprar alguma coisa, vamos trocar de carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Raspa o colchão, depois faz de novo. Faz previdência, depois resgata, sabota, não deixa ele performar, paga imposto de renda a mais. Já fiz esses erros. Não deixar o dinheiro crescer, não deixar o dinheiro romper a barreira dos 100 mil, a tentação bater e você comprar um apartamento, você fazer alguma loucura. Porque você não está fazendo dívida, você está comprando à vista. Na época, óbvio, né? Para comprar um apartamento, 50 mil você deu só de entrada e foi o banco a corda. O maior desafio é você ter o dinheiro e entender que ele não é completamente seu. Ele é da sua reserva, ele é da sua segurança, da segurança da sua família. Semana passada eu tive clientes que precisaram de 4 mil reais. Teve um problema com um pet, fazer cirurgia. Meu amigo, a hora que mexe com um filho e com um pet, ninguém faz conta não. Só manda fazer cirurgia, depois vem na consultoria, depois que tudo aconteceu. Raramente eles vão me escrever e falar, Raquel, precisava trocar uma ideia com você sobre uma decisão. Por quê? Porque foi de fato, estava passando mal. Não vai ficar esperando, o dinheiro tá ali, vai gastar. É emergência, é para isso que existe. E aí agora a gente vai repor o colchão financeiro. Se não tivesse esses 4 mil, dívida nasceria. Então, o colchão financeiro e o hábito da primeira reserva é o mais difícil de proteger ele. Vem um celular porque você precisa de um celular novo. E geralmente não é um celular de R$1.500 que vem na cabeça da pessoa, tá? Ah, é porque ele trabalha com isso, ele precisa... Gente, eu trabalho com isso também, mas eu não preciso atualizar meu celular todo ano. Então, assim, tem N argumentos. E aí a gente faz algumas perguntas, algumas interrogações e fala, calma, vamos avaliar os cenários. Avalie os cenários. Faça a lista de prós e contras. Tente simular realidades, como ficaria. Você está saindo de uma cascata de parcelamento gigantesca, você vai entrar em outra. Vai ficar devendo 10 meses de novo, sem saber o que pode acontecer daqui a 3 meses. Sem saber se às vezes seus filhos precisam de uma vitamina manipulada mais cara. Aconteceu com alguns clientes. Do nada, foi fazer exames de rotina, estava com a vitamina baixa. Meu amigo, são seus filhos. Você não vai fazer? Você vai fazer. Você vai pagar R$800 manipulado se precisar. Só que quando a gente não tem essa prioridade, quando a gente não tem esse problema no nosso horizonte, a gente não consegue balizar. Seria muito fácil, as vitaminas para um problema de saúde ou comprar essa blusinha, as vitaminas. Só que quando a gente tem uma reserva, é só a reserva. É a reserva contra as compras. E aí a reserva parece dinheiro ocioso. Então é válido esse pensamento, esse olhar para esse dinheiro que não é dinheiro ocioso. É dinheiro que primeiro está rendendo juro, está trabalhando e está ali pronto para te dar liberdade de viver. Liberdade de um pneu furar e você precisar trocar, de uma geladeira estragada, um ar-condicionado, de algo de saúde, de um remédio mais caro, de uma demanda que surgiu de algum lugar, que sabe que aparece lá do intestino e acontece. Enfim, entender que esse dinheiro parado não é porque ele está ali que ele precisa de um destino, é ter pressa para gastar ele, sabe? Deixa o dinheiro esfriar, eu sempre falo isso. Às vezes você recebe um bônus, recebe uma herança, recebe alguma coisa, conseguiu fazer um colchão financeiro e já quer saber, deixa o dinheiro esfriar. Esfria o dinheiro. Raquel, não tem nem dinheiro para esfriar. Pior ainda, vamos construir esse dinheiro. Vamos construir essa reserva, esse planejamento. Como a gente faz isso? Com estudo, com planejamento, com o uso de ferramentas. Falei lá no começo do vídeo, vou falar agora. Mês de março de 26, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente está começando o nosso projeto de estudo em grupo para conseguir trazer mais brasileiros ao vivo comigo, numa sala de estudo, a gente batendo papo, conversando sobre dinheiro, podendo mandar suas perguntas e a gente conversar sobre o seu planejamento financeiro. Óbvio que não vai ser feito isso sem estrutura, sem base didática, então a gente vai ter base didática, eu vou ter passo
a passo, vou ter o caminho que você precisa seguir e construir, as informações que você vai captar, as ferramentas que você vai utilizar para depois, no próximo encontro, você trazer essas respostas, trazer esse resultado. Fiz esse rastreio, fiz essa anotação, enxerguei isso, vi aquilo, e você vai evoluindo junto comigo no processo. 12 encontros, fiz bastante encontros para a gente poder realinhar, tirar dúvida, porque dá tempo da vida acontecer, tá? 12 encontros quinzenais, um semestre de estudo em grupo, com abertura de perguntas e respostas aí para a construção da sua estratégia. Se você tiver todo encontro ao vivo comigo, você sempre mandar a sua pergunta, você sempre se dedicar ao seu processo, você praticamente vai construir uma consultoria comigo. Porque você vai ter as ferramentas que eu uso em consultoria, você vai ter os insights, as conversas que a gente tem ao vivo comigo. Vai ficar gravado também, vai ter um lugar para você gravar, para eu deixar para você assistir, se você não conseguir no ao vivo, mas eu falo sempre, se prepara para entrar no estudo quando você puder participar do ao vivo, porque o ao vivo vai fazer sentido para você, tá bom? É muito enriquecedor, você vai ouvir outros exemplos, vai entender outras realidades e talvez vai enxergar o quanto a sua não é tão grave assim. Isso é muito válido, a gente cresce muito com isso também, tá? Vai lá no meu link da bio, vai lá buscar informação, vai ter informação para você. Eu vou deixar nos destaques também, nos destaques tem informação sobre isso. Estudo em grupo, vem com a gente, vamos reunir o maior número de brasileiros possíveis para melhorar essas cabecinhas financeiras aí e juntos a gente construir vidas reais melhores. É possível, eu estou com muita esperança para esse 2026 para conseguir atender mais e mais pessoas que estão numa situação de desorganização financeira e conseguir esses feedbacks riquíssimos que eu recebo até hoje de clientes felizes, com a sua reserva, com os seus sonhos sendo realizados no ritmo deles, tá? Não é passe de mágica não é 3 meses para sua vida revolucionar, mas é preciso começar. Começando e com constância, você chega lá, tá bom? Não esquece de deixar seu like, vai lá nas nossas redes, se quiser escrever aqui no comentário também, a minha equipe vai te escrever para te explicar como é que funciona o nosso estudo em grupo. Mais barato do que a pizza do mês, posso te garantir. Até o próximo vídeo, até terça que vem no nosso cafezinho de terça.